Graça e paz! E aí, povo de Deus? Bora lá? Instagram não quer saber de mim, porque eu só tenho 300 seguidores, mas nada pode parar a igreja do Senhor, amém? Vou fazer um vídeo aqui, tentar ser mais breve possível. Claro que na live eu teria mais tempo, e o vídeo para não ficar muito comprido também, né? Porque eu sei que tem gente que não gosta de vídeos muito compridos, mas eu vou falar o que precisa ser dito. Então, se você realmente quer saber mais a palavra do Senhor, o que a palavra de Deus diz sobre crentes novos, crentes velhos, e aí? 3 anos de conversão. É crente novo ou é crente velho? Eu tinha um bordão quando eu era mais nova e eu falava assim: ah, não fala comigo que eu sou crente nova. Então o pessoal vinha conversar comigo e aí, ah, irmã, que passagem que é aquela? Que não sei o que. Eu falei: não me pergunta nada, gente, porque eu sou crente nova. Então eu tinha esse bordão aí e aí ele me veio à memória esses dias agora. Agora no dia 22 de março, que passou domingo, eu fiz 3 anos de conversão, 3 anos que eu entreguei a minha vida para o meu Salvador Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Eu creio que através da minha vida, a minha família será salva, a minha descendência, a minha geração, pessoas que passarão pela minha vida serão salvas em nome de Jesus. Jesus sabe que pode contar comigo. E esse vídeo é para você que quer saber das coisas do crente. Se não quer saber também, não é pra você. Se você tá curado, se você tá, em outro nível, assim, espiritual, se você já é a quarta pessoa da Trindade, se você já é, um ser já, de luz, assim, andando e pairando, só tá aqui esperando Jesus te levar, tá sem pecado, tá sem nada, tá resolvida a sua vida, esse vídeo não é pra você, tá bom? Mas se você tem a humildade de reconhecer que tem sempre alguma coisa para se melhorar, não é? Você tem quantos anos de igreja? 3 anos de igreja igual eu? 3 anos de igreja, 5 anos de igreja, 20 anos de igreja? Hã? Ou você é de berço evangélico? Hein? Marca nova de berço. Berços evangélicos, né? Glória a Deus. Vamos lá. O que é ser convertido? A gente sabe que tem pessoas que são convertidas e tem os convencidos. O que significa a palavra conversão? A palavra conversão significa eu converto a água em vinho. O primeiro milagre de Jesus. No casamento, ele converteu a natureza da água para vinho, tá bom? Então, quando nós aceitamos Jesus, ele converte a nossa natureza, que é pecaminosa, nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, né? E aos poucos essa conversão vai acontecendo, não é do dia para noite. Ah, um dia tá fumando, no outro dia não fuma mais. Não é bem assim. Se te contaram isso, estão mentindo para você. Sai que é laço. A conversão, ela é gradativa. Para algumas pessoas, ela vai ser rapidão, certo? E tem gente que fica a vida inteira achando que é convertido e é só convencido, né, irmãos? Vamos combinar? Tem gente que é religioso. Tem gente que acha que 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 40 anos de igreja é mais crente que alguém que tá chegando agora. E esse vídeo é realmente é um alerta, na verdade, é um testemunho de vida, de transformação. Esse vídeo não é para ninguém ser atacado, pelo contrário, é para Jesus ser apregoado. Jesus, ele é o único que liberta, ele é o único que transforma a sua natureza. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós confessamos ele como nosso único e suficiente Salvador, a nossa natureza ela vai se convertendo, ela vai se transformando. Então quem fumava não fuma mais, quem bebia não bebe mais, quem ia pro pagode não vai pro pagode mais, né? Coisas nesse nível, né? Ah, mas aí eu vejo gente fumar na porta da igreja. Calma, irmão. Calma. Tira a trave do olho, né? Ah, eu vejo gente que vai pra igreja, mas ainda tá usando cropped. Calma, irmão.
Dá uma brusinha um pouquinho maior pra irmã, dá um blazer pra cobrir o bumbum dela, que é desse tamanho, que ela vai com as calças tudo justa pra igreja. Dá um presente pra ela cobrir aquela bunda enorme dela, não é verdade? Mas enfim, não vamos falar sobre isso, senão vai ficar muito longo. Eu quero falar sobre transformação e permanência. Então, a transformação eu já citei aqui. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos transformados. E nós somos transformados pela palavra. Palavra. Vou pegar a referência aqui, tá bom? Está no Evangelho de João. Segundo escreveu João 15, tá? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. A partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus falando. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já são limpos para que dê... vocês já são limpos pela palavra que tenho falado. Ou seja, vocês são limpos pela palavra. Pela palavra. Amém? Então, o que a gente precisa fazer quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Imagina comigo, você foi e aceitou Jesus. Aí você saiu lá do seu batismo lá com uma certidão de nascimento nova. Amém? Aí tá lá, você aceitou Jesus. E aí, você faz o quê? Você dobra a certidão de nascimento, põe ela na sua carteira e pronto. Não, não é isso que a gente faz. A gente tem uma nova identidade. E a nossa nova identidade, ela carrega o nome de Cristo. E isso a gente tem que ter temor quando a gente fala sobre isso, tá? Porque quem era Cristo? Quem é o Cristo? Quem é essa videira verdadeira? Nós somos os ramos, estamos enxertados numa videira de paz, de amor, de alegria, de mansidão, de fidelidade, de bondade, de domínio próprio. Então, o que é ser crente? Crente novo, crente velho? Ah, porque eu tenho tantos anos de crente, irmãos. Não é sobre tempo cronológico, é sobre entrega, é sobre renúncia. É sobre a sua entrega do seu ser total, a totalidade da sua entrega. Entregar o teu corpo, entregar a tua alma, entregar teu espírito, entregar a tua casa, entregar seu trabalho. Se entregar integralmente para Jesus. Depender dele 100% em tudo. Isso sim é ser um crente maduro. Crente maduro. Não é sobre ser crente novo e ser crente velho. É ser crente maduro, tá? O que vai me fazer, o que me difere da questão do crente maduro e do crente imaturo? O crente maduro, ele exala, é perceptível ver os bons testemunhos. Então, assim, em Gálatas 5:22, diz que o fruto do Espírito é paz, alegria, mansidão, benignidade, longanimidade, domínio próprio, paciência e benignidade, fidelidade, mansidão. Quando nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, não tem como a gente exalar outra coisa que não seja isso. Amém? Não tem como a gente não perdoar, não tem como a gente não servir, não tem como a gente não olhar para o próximo, não tem como a gente continuar fumando, continuar bebendo, continuar roubando, continuar mentindo, continuar falando dos outros, continuar fazendo as coisas que a gente fazia antes. Com o tempo, limpos pela palavra, nunca se esqueça. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais disciplina espiritual você fizer, quanto mais oração, quanto mais jejum,
Vocês serão limpos pela palavra. Eu tô falando isso com autoridade aqui, porque eu fumei 20 anos da minha vida e o que me limpou foi a palavra. Não teve um líder, não teve um pastor que virou para mim e falou: você não pode fumar mais. Teve um bom pastor, que é Jesus. Um bom pastor, que é Jesus, que me limpou pela palavra, que entrou no meu coração, entrou na minha vida, porque eu abri o meu coração. E eu falei: faz o que precisa ser feito. Ousada demais. Ousada demais. Mas eu deixei ele vir. E ele veio. Ele me limpou, ele me lavou através da palavra. Entende? O sangue derramado naquela cruz do Calvário me limpou, me lavou, me trouxe vida e vida em abundância. Preciso ser curada de algumas coisas, preciso. Mas tem coisas que o Senhor já me curou, tem libertação que já aconteceu. Teve tantas coisas que já aconteceram em 3 anos, tantas coisas. É a única palavra que eu tenho para falar para vocês sobre Cristo é assim, é gratidão no sentido de obrigada, porque em meio a tanta ovelha, tanta gente que tá lá fora, ele olhou para mim, teve misericórdia e ele me escolheu. E eu sou uma ingrata se eu guardar tudo isso que ele fez só para mim e para os meus. Por isso que eu falo, nós precisamos falar do Senhor. Nós precisamos falar do Senhor. Ninguém pode calar a boca de um profeta. Ninguém, nem Jezabel, que matou um monte. Mas o Senhor, Ele... A graça, sabe? A graça de Deus que me alcançou, me permite hoje vir aqui fazer esse vídeo. Me permite vir aqui hoje falar, é uma delícia ser cristão. É uma delícia ser crente. Porque assim, mas agora pode ou não pode? É assim, crente pode isso, crente não pode aquilo. Gente, 1 Coríntios, calma aí, 1 Coríntios, tô sem óculos, 6:12, carta de Paulo para os Coríntios, 6:12, 1 Coríntios 6:12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Simples assim. Porque crente tá numa escravidão. Porque vocês não podem nada. Meu filho, se tirar o cigarro de você um dia, você não aguenta. Sem Cristo, você não aguenta. Fica uma semana sem beber, sem Cristo. Uma semana sem beber, se você aguenta. Você não aguenta. Sabe por que você não aguenta? Porque quem tá preso é você. Quem tá preso é você. No vício. No vício da pornografia, no vício da bebida, no vício do cigarro, no vício da promiscuidade, do roubo, da mentira. Agora, se Cristo estiver dentro de você, se o fruto do Espírito, se o Espírito Santo de Deus habita em você, se você fala que você é crente, se você fala que você tem 20, 30 anos de evangelho e você ainda tá fazendo coisas que o Espírito Santo abomina, desculpa, tem tudo dentro de você, menos o Espírito Santo de Deus. Não tem. Não tem. O Espírito Santo de Deus, ele não habita em desordem. Ele não habita em lugares imundos. Domínio próprio é uma característica do fruto do Espírito. E eu não tô dizendo isso que a gente é perfeito. Nós vamos errar, ok? Não, vai ter hora que você vai estar na fila do mercado, vai acontecer alguma coisa, no trânsito vai acontecer alguma coisa. Você vai perder a cabeça. Mas ao ponto de você irar, de você matar alguém, ao ponto de você irar e vai assim, agora eu vou fumar todas.
Não preciso falar mais nada, né? Aí, para finalizar, eu quero falar sobre tempo de igreja não define profundidade com Deus. Nós estamos em vários cafés, é uma delícia, os cafés que eu vou com a mulherada. É uma delícia para culto. Devemos sim cultuar ao Senhor. Devemos sim fazer seminários, nos aprofundar na palavra, fazer cursos e cursos. Meu, é maravilhoso. Mas nada disso substitui a tua vida e a sua intimidade com Deus no seu quarto, no seu secreto. Nada disso. Mateus 6. Diz que vá para o teu quarto, feche a sua porta e vai orar ao Pai que te vê em secreto. Vou só confirmar aqui, porque o pessoal fala, ninguém lê a Bíblia certinha, não. Mas vocês entenderam, né? Mas eu não quero deixar nenhuma dúvida. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto o recompensará. Qual que é uma recompensa quando você vai orar? Quando você vai falar com Deus? O que você acha que é uma recompensa? Financeira? É o carro que devia chegar na tua porta e não chega? Quantas vezes, né? A gente ora pedindo coisas materiais para o Senhor. E a gente esquece de pedir a presença dEle. A gente esquece de falar para Deus, obrigada, Jesus. Me perdoa, porque eu falei algo que magoou meu irmão. Me perdoa se eu tive algum comportamento que te desagradou. Me perdoa, Senhor, se eu saí dessa casa hoje e falei algo e me comportei de maneira inadequada e não exalei o seu perfume. Me perdoa, Senhor. Primeiro, é isso que você tem que fazer. Segundo, para de orar pedindo as coisas para o Senhor. Peça para que Ele manifeste a presença dEle na sua casa. Para que Ele fale ao seu coração. Para que o Espírito Santo de Deus, que habita em você, manifeste algo, um cheiro, um dom de línguas, sabe? A unção da alegria. Eu não sei o que o Espírito Santo quer liberar para você. Eu não sei. Eu sei o que Ele libera para mim. Quando eu falo, eu tô de coração aberto aqui, disposta a receber tudo o que o Senhor quer me dar. Só que assim, quando a gente faz esse tipo de oração, nós precisamos estar muito dispostas a fazer e a obedecer. Porque eu fiz essa oração por algumas vezes. E o Senhor me colocou em lugares que a minha carne não queria ter ido. Mas o Senhor me usou em alguns lugares específicos para que a palavra dele a palavra dele fosse alcançada ali, né? Por algumas pessoas. Que é onde ninguém quer ir, né? A verdade é essa. Tem muito crente macarronada, que é o crente que só vai de domingo na igreja. Tem um crente 007, que ninguém sabe que ele é crente. Tem o crente Raimundo, que tá com o pé na igreja, o outro no mundo. Tem vários tipos, né, de crente. Tem os prego também, que só fica no banco. Que se ele não tem um cargo na igreja, ele não faz mais nada. Mas enfim, o intuito do vídeo não é esse. O intuito do vídeo é falar sobre a maturidade cristã. Que ela não vem com décadas, ela não vem com calendários, ela vem com a intimidade que você tem com Deus, com a sua entrega, com a sua renúncia, com a sua santidade, com a sua sede, com a sua fome da palavra. Disciplina espiritual, que eu já falei aqui. Não é sobre, eu li a Bíblia 7 vezes no ano. É sobre praticar a Bíblia. Tem muita gente que sabe muito poucos versículos bíblicos, mas pratica esses poucos versículos bíblicos. A minha ideia aqui não é falar mal de ninguém, mas é só um alerta mesmo, né? Para que a gente não caia, né, na frieza espiritual, para que a gente não caia
né, nessa mesmice, no ativismo, na religiosidade. E para finalizar, para dizer para vocês que eu tô viva. Olha aí, tô viva, 3 anos com Cristo. Muitas pessoas fizeram apostas, pessoas mais próximas, para ver quanto tempo que eu ia ficar na igreja, que eu não ia aguentar. E é bom, né? Passar 3 anos e falar, nossa, eu tô começando, eu sou um bebê. Realmente, eu sou um bebê. E eu quero sempre estar nesse lugar. Na questão não da imaturidade. Porque eu não sou uma crente imatura. Eu sou uma crente que estou em processo. Uma cristã que está em processo. Eu já entendi algumas coisas e graças a Deus, o Senhor, Ele todo dia, Ele derrama uma porçãozinha a mais para mim, sabe? Então, eu posso ter 3 anos de crente, sim. Eu posso ser crente nova para alguns. Mas eu sei a vida que eu tenho com Cristo. Eu sei a intimidade que eu tenho com o Espírito Santo. E nas minhas orações eu sempre falo para Ele que eu quero sempre estar segurando na mão dele como um bebê. Sabe essa genuidade de criança? Ah, é porque você está no primeiro amor. Gente, não tem primeiro amor, não existe primeiro amor. Ele tá na Bíblia, tá bom, que é em Apocalipse. Você vai quando eu acho que é para Laodiceia, que ele fala sobre primeiro amor. Deixa eu achar aqui. Éfeso, o filho do homem, Pérgamo, Esmirna, Tiatira. Deixa eu achar aqui, peraí. Eu lembro que eu tinha anotado. A gente tava falando disso. Acho que é Apocalipse. Tá vendo como a gente não sabe tudo e não vai saber. Caramba, eu tinha anotado. A igreja de Éfeso. Inclusive, eu estava numa pregação recente contra você, Apocalipse 2, versículo 4. Contra você, está arriscado na minha Bíblia, estava aberto. Contra você, porém, tenho isto. Não abandonou o primeiro. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Eu sempre peço ao Senhor, nunca deixar eu passar por isso. E ser crente novo, tudo bem. Não tem problema. Porque você nunca sai desse primeiro amor. Eu amo Jesus. Eu não abro mão de nada para ficar com Jesus. De nada. E Ele sabe disso. O que Jesus fez na Suelen há 3 anos atrás e está fazendo ainda é incrível. E não adianta eu ficar aqui mais meia hora falando para vocês. É nítido ver o que o Espírito Santo faz na minha vida. Não que eu preciso falar alguma coisa para alguém, mas é que eu sei de onde ele me tirou, entendeu? E eu sei que tem muita gente que sabe também, no sentido assim, de pessoas que também já viveram do outro lado e sabem. A palavra de Deus diz em Romanos 8,35 que nada nos separará do amor de Cristo. Não tem tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Nada nos separará do amor de Cristo. Se ser crente novo é uma questão da novidade,
que eu sempre seja essa crente nova. Mas olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não é sobre tempo, cronológico de relógio. 2 anos, 3 anos, 4 anos. É sobre o seu tempo com Ele. É sobre buscar realmente ser aprovada por Ele e por mais ninguém. Amém? Que você possa assistir. Se você assistiu esse vídeo até o final, quero te agradecer por isso. E me perdoe porque eu tive que caçar aqui o Apocalipse aqui, demorei um pouquinho. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou dessa mensagem, mande para alguém, compartilha. Não é para mim, não me importa fazer a live no Instagram com meus seguidores, fazendo no YouTube porque não tem o que precisa. Não é isso, até porque hoje tem ferramentas que a gente pode pagar com dinheiro e tem coisa que o dinheiro não compra, meus irmãos. Então, assim, deixa Deus usar a sua vida como um instrumento. Se você tem Jesus, se você já aceitou Jesus, se você já tem uma vida com Cristo, você sabe do que eu tô falando. Traga à tua memória o que te dá esperança. Mas se você não tem uma vida com Cristo ainda, se você ainda não aceitou Jesus, se você recebeu esse vídeo e talvez você nunca tenha vivido uma experiência com Cristo. E se você tem vontade de ter uma experiência com Cristo, vá para o teu quarto, fecha a tua porta, não faça rezas repetidas, não pegue nada, só sente na sua cama e fala: Senhor, eu quero viver uma experiência com o Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu coração e fale comigo. A primeira oração que eu fiz para Deus foi assim: eu não aguento mais eu mesma. Arrumo o que precisa arrumar. Eu não aguento mais ser eu mesma. E Ele arrumou. Doeu, não vou mentir. Mas eu estou aqui. Eu aprendi que... É que nem o louvor que eu postei no Instagram. Eu aprendi a ganhar perdendo. Aprendi a subir descendo. Então, assim, aprendi a ganhar perdendo. Eu perdi pessoas, perdi relacionamentos, perdi dinheiro, perdi coisas materiais, sim. Mas porque essas coisas, elas... Não porque Jesus é mau e Jesus me tirou. É porque Ele me mostrou o valor da vida. Ele me mostrou o valor Ele me mostrou outros valores. E eu aprendi a subir descendo. Ajoelhada e me humilhando. Não mais para pessoas, mas sim para Cristo. Pedindo perdão pelos meus pecados, me arrependendo, pedindo para o Senhor me curar, para o Senhor me tratar, falando para Ele: me ajuda, eu não consigo sozinha. E Ele fez, do jeito dele. E eu amei o jeito dele. E eu tô falando baixo porque eu moro em apartamento. E os apartamentos são bem grudadinhos, sabe? Então, pra não ficar falando muito alto, por isso que eu tô falando mais baixo. Mas quem me conhece sabe que eu sou uma sanguínea e falo alto, só por causa do horário, né? Tem vizinhos aí, as pessoas estão chegando do seu trabalho, né? A gente tem que tem que ter ordem, tem que ter decência, né? Ninguém precisa também ficar ouvindo um escândalo, né? Porque o meu temperamento é sanguíneo, que ele me domina, né? É o Espírito Santo de Deus que me domina. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo um pouco mais baixo, porque eu tenho domínio próprio, olha só. Viu só como a gente consegue dominar os nossos temperamentos? Tá bom, meus amores? Então, se você quiser, se você sentir no seu coração de mandar esse vídeo para alguém, fique à vontade, tá bom? Que você possa ter uma noite maravilhosa na presença do Senhor Jesus. Que Ele possa falar em seu coração. Que você possa ter experiências sobrenaturais com Deus, tá bom? Eu amo a vida de todos vocês, todo mundo que segue aqui o canal, pessoal do Instagram. Obrigada por vocês assistirem esse vídeo até o final. E quem sabe, mais pra frente eu vou ter 1000 seguidores
E aí eu vou conseguir fazer uma live lá pra vocês, vou chamar algumas amigas. E amém, tá bom? Vamos, né, fazer, né, seguir as regras. Se tem regra, elas têm que ser cumpridas, tá bom? Um beijo no coração, que vocês possam aí viver uma vida com Cristo, assim como eu vivo uma vida com Ele. E ó, você viu, ó, crente toma banho, ó, crente fica arrumada, põe brincão, passa maquiagem. Eu tô falando isso porque antes de eu virar crente, eu achava que crente não fazia isso. E isso tudo é religiosidade. Nós somos princesas de Jesus, tá bom? Precisamos nos arrumar, precisamos ficar bonitas, não é? Jesus, ele nunca pediu na Bíblia pra gente andar malacafenta. E eu, antes de ser crente, eu achava que crente era tudo feia, tinha que vestir saião, tinha, sabe, não raspava o braço, essas coisas que a religiosidade impõe. Mas é tudo mentira do diabo, amigas, tudo mentira. Na Bíblia não tem nada disso. Você pode andar bonita e arrumada, com ordem e decência, tá bom? Um beijo, tchau.